Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo aqui, trazendo mais uma questão do Enem 2020, tá? Uma questão bem interessante, que é essa questão 150, que ela trata a questão de escala, tá? E também o volume de sólidos geométricos, tá? Então ele traz para nós a seguinte questão, né? Uma caixa d'água de um edifício terá a forma de um paralelepípedo retângulo reto com um volume igual a 28.080 litros. Em uma maquete que representa o edifício, a caixa d'água tem dimensões de 2 centímetros por 3,51 centímetros por 4 centímetros. Tá? Ele traz de dado que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Tá? Pessoal, então vamos só fazer alguma relação, né? O que é um paralelepípedo retângulo reto? Né? Ele tem esse formato aqui, né? O nosso paralelepípedo retângulo reto. Tá? Não está muito bem desenhado, mas ele tem essa expressão. Tá? O que nós devemos lembrar desse formato? Né? É que ele tem 3 dimensões. Ele tem o comprimento de A, comprimento de B e o comprimento C. Tá? Ou seja, o seu volume vai ser dado por A vezes B vezes C. Tá? Então, multiplicando essas 3 dimensões, eu calculo esse volume. Certo? Qual é a informação que ele nos traz? Ele nos traz que você tem 28.080 litros. Então, ele traz o volume real. Tá? E ele traz um dado interessante. Ele traz que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Certo? Então, quer dizer que 28.080 litros é a mesma coisa que 28.080 decímetros cúbicos. Tá? Então, nós temos o valor desse volume. Tá? O volume em decímetros é 28.080 dm. Tá? dm cúbico. Né? Decímetros cúbicos. Tá? Bom, o que acaba acontecendo? Se ele é aplicado uma escala, né, existe uma razão entre os valores. O que isso quer dizer? Existe um dado valor que multiplicado, né, que vai multiplicar o 2, tá, vai gerar o valor real. Né? Por exemplo, se a escala for de 1 para 10, quer dizer que cada centímetro da nossa maquete equivale a 10 centímetros do tamanho real. Certo? É essa informação que a gente tem. Então, existe uma razão, existe uma proporção. Tá? Então, para que eu tenha o volume real, quer dizer que A vezes B vezes C do tamanho real devem gerar para a gente os 28.080 decímetros cúbicos. Tá? Porém, a gente não sabe qual é essa razão. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós sabemos que a maquete tem 2 centímetros. Né? Então, a gente vai fazer o seguinte. Vou mudar até a cor aqui para a gente representar. Né? No lugar de A, a gente vai tomar os 2 centímetros da maquete e vai multiplicar por x. Esse x vai estar representando para nós a razão, tá? Ou a proporção, tá? Que esse valor tem que ser multiplicado para que a gente obtenha o valor real. Tá? A mesma coisa vai acontecer com o segundo valor. Né? Ele vai ficar 3,51 vezes, tá, esse valor dessa proporção que está sendo aplicada. Tá? E com o terceiro valor a mesma coisa. Então, 4 vezes essa proporção. Né? Porque como que se trata de volume, essa escala, né, essa proporção é aplicada aos 3 comprimentos, às 3 dimensões do nosso sólido. Tá? E isso vai ter que gerar para nós os 28.080 decímetros cúbicos. Tá? Então, fazendo a multiplicação, nós vamos ter 2 vezes 3,51 vezes 4, tá? Vai gerar para nós 28,08. Né? No caso, você teria que fazer esse cálculo na mão. Né?
E x vezes x vai gerar para a gente x ao cubo, ou seja, uma expressão cúbica. Né? Então, 20 vai ter que ser igual a 28.080, lembrando que isso é em decímetros cúbicos. Tá? Vamos calcular o valor de x. Tá? Tudo se resume aqui, então, ao cálculo de x. Então, x elevado ao cubo, ele vai ser igual aos 28.080 dividido por 28,08, tá? Decímetros cúbicos. Tá? Para quem consegue observar, né, você percebe que 28.080 é 1000 vezes maior que esse valor. Pessoal, mas como que você consegue verificar isso? Note que se você avançar 3 vezes, né, esse 2 vem para cá uma vez, mais uma vez, mais uma vez, você consegue transformar o 2808, né, em 28.080. Né? Então você teria que multiplicar ele 3 vezes por 10, ou seja, você teria que multiplicar ele por 1000. Tá? Então quer dizer que o nosso numerador é 1000 vezes maior que o denominador. Então nós temos daqui que o nosso x elevado ao cubo ele é igual a 1000 decímetros cúbicos. Tá? 1000 decímetros cúbicos. Achamos a razão, né, ou a proporção elevada ao cubo. Para a gente determinar o valor de x, a gente então extrai a raiz cúbica. Tá? A raiz cúbica de... A unidade também vai ser tirada dessa raiz, tá, gente? Então, o que é 1000? Né? 1000 é 10 elevado à terceira, né? E decímetros cúbicos aqui. Fazendo essa operação, nós teremos então que x, né? Podemos simplificar o 3 com as potências de 3 e chegamos em 10 decímetros. Tá? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a cada, né, 1 decímetro que eu utilizo, você vai ter 10 decímetros para comparação. Tá? Mas, né, o enunciado ele está trabalhando com centímetros. Tá? Então é importante que a gente faça a conversão. Tá? 1 decímetro ele equivale a 10 centímetros, então quer dizer que 10 decímetros são o equivalente a 100 centímetros. Ou seja, tá? Para cada 1 centímetro do nosso projeto, nós vamos ter 100 centímetros na escala real. Tá? Então a nossa alternativa correta é a letra B, 1 para 100. Tá? Pessoal, caso tenha gostado do vídeo, deixa o like, né? Se inscreve no canal para acompanhar mais vídeos desse tipo. Grande abraço, fui!